Salve Maria. Você tem medo da morte? A gente, quando fala desse tema, todo mundo quer mudar de assunto. Muitas vezes acaba dizendo, não, eu não quero falar desse assunto porque eu quero viver, quero curtir a vida, eu quero aproveitar sem pensar nesse tipo de coisa. Eu quero viver sem estar preocupado com amanhã. Santa Afonso vai dizer que aquele que tem medo da morte, ou os que não têm, os mesmos vão ter o mesmo fim, morrerão. Ou seja, é melhor meditar sobre essas verdades eternas para que nós possamos viver bem. Morre bem aquele que vive bem. Ou seja, se eu vivo em estado de graça, se eu vivo para buscar o bem do meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou buscando de fato uma boa morte, uma morte santa. Quantas vezes nós falamos, fulano ele morreu de uma morte desgraçada, um acidente de carro, morreu afogado, ele morreu de uma morte repentina, foi uma morte triste. Uma morte triste é uma morte onde você morre sem estar na graça de Deus, na amizade com Deus. Eu sempre digo que o sono, que dormir, é um ensaio para a morte. Porque todo dia você vai dormir e não sabe se vai acordar. Ou você sabe? Claro que não. Você pode ter esperança, expectativa, porém nós não sabemos com certeza se vamos acordar. Então, os santos padres nos ensinam que a meditação sobre a morte é uma grande professora, é uma grande pedagoga para nos ensinar a viver bem. Tipo, será que eu vou guardar mágoa sabendo que eu vou morrer hoje? Será que eu vou alimentar preocupações exageradas sabendo que amanhã eu não estarei vivo? Quanto mais nós somos apegados às coisas deste mundo, quanto mais nós nos iramos, nós buscamos o prazer excessivo, a gula excessiva, ou a gula já é errado, né? Ou a ganância. Quando nós buscamos essas coisas, nós estamos nos apegando à lama, ao lodo. Nós nos tornamos como sapos, pregado ao brejo. Nós não fomos criados para sermos sapos. Nós fomos criados para sermos homens e mulheres como águias, que olham de cima. Olham para cima e olham também de cima. Que não vivem querendo enfrentar a tempestade, mas deixa que Deus eleve e nós possamos estar acima da tempestade. Isso não é orgulho. Isso é estar nas mãos de Deus. Uma vez um certo rapaz perguntou a uma criança, pai, o que é a morte? Ele falou, meu filho, tem algumas vezes que você dorme no sofá e você nem percebe. Eu te levo para a cama. Quando você acorda, você já está na cama confortável e dormiu bem à noite. A morte é isso. Nós estamos sentados no sofá, adormecemos nesse sofá e um belo dia nós acordamos numa cama confortável, bonita, cheirosa, porque o nosso Pai nos levou. Ou seja, irmãos, para quem morre bem é assim. São Gregório Magno vai falar que alguém que foi visitado por Deus a vida inteira e negou essa visita, rejeitou, desprezou essa visita, essa pessoa na hora da morte não reconhecerá a visita de Deus e continuará desprezando. E pelo contrário, reconhecerá a visita daqueles que o visitou durante toda a sua vida, os demônios. Hoje, você e eu estamos recebendo a visita de Deus? Ou será que nós estamos recebendo a visita do demônio, fazendo ele hóspede do nosso coração, hóspede da nossa casa, hóspede do nosso trabalho? Quem tem mandado hoje na nossa vida? São os nossos ressentimentos? São os nossos apegos? São Francisco de Sales vai falar o seguinte, quando uma casa está pegando fogo, você joga todos os móveis fora. E ele vai dizer, uma alma quando está incendiada pelo amor de Deus, joga todos os apegos fora.
Nós vemos tantas famílias que quando morre um ente querido, os filhos ficam brigando pela herança. Maldita herança, que pode levar essas pessoas para a perdição. Será que vale brigar com o irmão por causa de um carro? Por causa de uma casa? De 10 carros? De um iate? Alguém pode dizer brincando, vale, porque eu não tenho nada. Pois se você não tem nada, acostume-se a viver com um pouco, meu irmão. Talvez você hoje esteja numa briga familiar por conta de achando que o irmão é justo ou injusto, sei lá, que alguém te roubou. Perdoe. Se desapegue. A justiça tem que acontecer, claro. Mas não seja você o juiz. Não seja aquele que dá o carimbo da condenação para o outro. Preparar-se para a morte é buscar a confissão também. Alguém pode dizer, mas a confissão é só com Deus, diretamente, né? É o pensamento protestante. Lá em João 20, vai falar que Jesus ele falou, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem serão retidos. Existem no Antigo Testamento várias prefigurações da confissão. Eu vou fazer próxima semana um vídeo falando só sobre a confissão. As prefigurações do Antigo Testamento, o que os santos falam sobre a confissão, para que nós possamos aprender a nos confessarmos bem e frequentemente. O demônio quer nos afastar da confissão. Também uma coisa que o demônio quer nos afastar de Nossa Senhora. Santo Afonso vai dizer que a primeira coisa que o demônio quer fazer é nos fazer cair em pecado mortal. Então nós caímos na desgraça do pecado mortal. O pecado mortal é todo pecado contra os 10 mandamentos. Eu tenho que querer, saber e fazer aquele pecado. Aí implica em pecado mortal. O demônio vai nos tentando até que nós caiamos no pecado mortal. Se bem que o demônio não pode obrigar ninguém a cair em nenhum pecado, nem mesmo venial. Mas ele vai nos tentando, nos seduzindo. E quando nós não temos uma vida de oração, nós caímos. Então, após essa queda, o demônio ele quer nos afastar de Nossa Senhora. Nossa Senhora é chamada o hospital de Deus. O hospital público de Deus. Porque para ela vão os piores pecadores. Ela é a mãe da misericórdia. Então o demônio quer nos afastar. São Bernardo de Claraval vai dizer o seguinte: quando Nossa Senhora ouve do anjo que ela encontrou graça, por que ela encontrou graça se ela não a havia perdido? Se ela é imaculada? E ele explica: ela encontrou graça para nós, desgraçados pelo pecado. Ou seja, ela é a mãe da misericórdia que vai atrás da ovelha perdida, que intercede por nós, que nos abraça com amor de ternura, com amor de mãe, de rainha. Então Nossa Senhora é aquela que está presente, que roga por nós para que nós tenhamos uma boa morte também, uma santa morte. É tanto que vai falar o querido Santo Afonso de Ligório e também São João Maria Vianney, que os corações de todas as mães juntos são gélidos comparado ao coração de Maria. E nós podemos entender que ela é essa mãe presente na hora da morte. É o que nós rezamos na Santa Maria. Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Agora, hoje, ela está presente hoje, mas também ao longo de toda a nossa caminhada e na hora da nossa morte. Nós precisamos contar com a Virgem Maria como uma amiga, como uma mãe que ela é, mas também como uma rainha que vence as artimanhas do inferno, que vence os planos maquiavélicos dos demônios. Precisamos rezar o texto, o ofício, o rosário, as ladainhas, lermos livros sobre Nossa Senhora. São José também é chamado padroeiro da Boa Morte, porque ele estava presente na hora da sua morte. Quem estava presente? Jesus e a Virgem Maria. Então São José foi o homem mais bem assistido na hora da morte, porque fisicamente estava Jesus e Nossa Senhora.
Então que neste dia a gente possa meditar sobre essas realidades, sobre a morte. Não para entrar em depressão, em desespero, ficar doido, não é isso. Não é dessa forma. É pensar na morte como uma companheira que vai nos curando do nosso orgulho maldito, do nosso apego, da nossa inveja, das nossas preocupações excessivas, do nosso julgamento ao outro. Nós somos experts, né, em nos tornarmos juízes dos outros. Nós nos tornamos, muitas vezes, especialistas em condenarmos as pessoas. Fulano morreu, não prestava não, está no inferno. Nós somos especialistas em fazer uma lista enorme de quem está no inferno já nessa vida. Quem somos nós, irmãos? Cuidemos, para que nós não sejamos os primeiros a ir para esse lugar de tormento. Vigiemos. Deus nos ama, Deus é amor. Ele não nos preparou o inferno, mas quando nós vivemos desatentos ao chamado de Deus, odiando o irmão, sendo omisso, vivendo escravo do pecado, na lama, como São Pedro fala na sua carta, né? O homem que caminha com Deus e volta ao pecado, ele é como uma porca, um porco que volta ao lamaçal, e como um cão, um cachorro que bebe o próprio vomito. Como é nojento isso, né? Então, não há grande santo, no sentido assim que alguém que busca muita santidade, que não possa se tornar um grande pecador, se não vigiar. E não há grande pecador que não possa se tornar um grande santo. São Francisco de Borja teve uma experiência muito forte com a rainha a qual ele era súdito. Todo mundo ia caminhando no velório, na procissão, e de repente o caixão, cai. E se abre. E a podridão sobe e todo mundo corre. E São Francisco de Borja, por uma graça sobrenatural de Deus, permanece. Permanece lá. Ele permanece e ele contempla aquela rainha. E ele começa a meditar consigo. Onde está a tua glória? Onde está a tua riqueza? Onde está a tua beleza? Onde estão os teus perfumes? E dali em diante ele começa a seguir a Deus. Diante da morte. Nós podemos até ler vários livros sobre a morte. Isso é bom. Eu indico o livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. O audiobook sobre a morte de Santo Afonso de Ligório tem na editora Eclésia. E o livro tem na editora Imaculada. Tem o livro A Morte, Minha Irmã, do Frei Raniero Catalamessa. Tem o livro Cura dos Traumas da Morte, do querido Padre Léo, que já faleceu. Temos o Retiro da Boa Morte, do Monsenhor Jonas Abib. E tantos outros livros que falam desse tema. Mas existe um livro que nós não podemos deixar de ler. Nós vamos para o velório dos nossos entes queridos e lá estão eles, mortos, alguns já fétidos, e devemos contemplar e dizer obrigado, Senhor, por esse irmão que faleceu. Obrigado por ele estar presente na minha vida, porque ele fez parte da minha história. Mas obrigado, Senhor, porque eu posso contemplar na morte dele o que me espera, que não para no caixão, me espera algo maior. A eternidade contigo ou a eternidade sem ti. Então você, olhando para o caixão de alguém, que é o grande livro ali, você pode decidir se você quer mudar de vida ou não. Eu, a cada velório que eu vou, e eu vou a muitos velórios, e é muito doloroso, as lágrimas, é muito doloroso. Eu já perdi várias pessoas amadas, várias, e dói muito. Mas eu tenho a esperança da salvação, e cada velório que eu vou eu penso, meu Deus, eu não posso me apegar a esse mundo. Esse mundo é um breve instante que passa, como fala Santa Teresinha. Eu não posso me apegar. Eu tenho que amar. Apegar-me não. Esse mundo é como a chuva passageira. Nós temos que deixar que a chuva verdadeira nos lave a cada dia, que é a graça de Deus. E um dia nós seremos também um livro a ser lido. Um bom livro, ou um livro rasurado, rasgado, sujo. O nosso velório também será um livro. Não adianta morrer em fama de santidade. Adianta morrer em estado de santidade. Se a fama de santidade vier, tudo bem.
Se o altar, né, se nós um dia chegarmos aos altares com a graça de Deus, glória a Deus. Mas a fama de santidade não é o mais importante. No livro do Monsenhor Según, O Inferno Existe, tem várias histórias, até de bispos, de leigos muito penitentes, que morreram em fama de santidade, mas foram para o inferno. Por revelações privadas, foi revelado que essas almas estavam no inferno. O tema hoje não é revelação privada, então a gente pode falar em um outro momento sobre isso. Não queira morrer em fama de santidade. Queira morrer amigo de Deus. Busque as simples coisas. Deus é simples, Deus não é complicado. Sorria. As coisas simples nos ajudam no caminho de santidade. Fazer a comida com amor, limpar o banheiro com amor, ir para a empresa com amor, tratar as pessoas que eu trabalho no setor público com amor. Coisas simples. O amor não somente de sentir amor. Talvez você até nem goste de tal pessoa, mas quando você a trata com carinho, com ternura, mesmo sem sentir, Deus está vendo que você está vencendo o homem e a mulher velha, a sua carne. Quando eu falo carne, não é o corpo somente, não. Não é o corpo. O corpo é algo bom, é dom de Deus. Eu falo o homem velho que há em nós, que resiste a amar. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de pensar sobre a morte da forma mais sóbria, mais feliz possível. Daqui uns dias, daqui uns anos, seja muitos anos ou poucos, né? Você e eu estaremos debaixo de 7 palmos de areia, mas ficará a nossa história. E a nossa alma, ela irá para o juízo particular.